Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando, vamos se achegando. Oi, Ângela, tudo bem? Dá um oizinho aqui para você. Hoje mais um episódio do Gravando Ideias Live. Sejam todos muito bem-vindos. A Aline também, Marquete chegando, a Ali chegando. Hoje a gente vai falar sobre burnout com uma querida amiga, Cibele Castro, que já chegou aqui também. Vou colocá-la aqui na sala. Si, pede para você entrar. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, se achegando. Si, vou te colocar na sala, tá? Colocar aqui. Ai, ai. Gente, muito boa noite. Mais uma edição do Gravando Ideias Live no ar. E hoje, mais uma vez, com a minha querida amiga Sibeli Castro, para a gente falar sobre burnout. Mas o que que é esse tal desse burnout? Será um novo vírus que acharam por aí e, e chegou junto com o corona para disseminar a humanidade? Ou não? Calma, calma, não é bem por aí, né? E a Cibele, é muito legal essa troca que eu tenho feito aqui com as lives, com Gravando Ideias. Para quem já me conhece um pouquinho mais, esse é um programa de podcasts que eu tenho desde 2016, onde eu gravo textos inspiradores e também faço entrevistas com pessoas mais inspiradoras ainda. Mas o projeto estava aí meio de lado, e com essa coisa de isolamento e quarentena, veio essa vontade de colocar ele no ar de novo. E eis-me aqui nesse formato live. E aí eu tenho elencado alguns temas e pensado em pessoas com quem eu poderia falar. E eu tenho me sentido muito grata por todas as lives que eu já fiz até hoje, e já foram umas cinco ou seis, não foram muitas, né? Ainda a gente tá no processo. Mas são de pessoas que são minhas amigas, meus amigos, que estão na minha rede. Então é muito bom saber que a construção dessa rede foi tão importante, tão legal, e que hoje eu tenho contatos, eu tenho uma rede tão preciosa para a gente falar de temas diversos. E aqui eu tô com a Cibele, que também faz parte dela. A gente se conheceu primeiro no mundo virtual, né, no marketing digital. Aham. Eu sempre falo que a internet tem coração. Eis aqui a Cibele. Nós moramos na mesma cidade, né, Curitiba. Por sorte, né? Não teve essa dificuldade da distância. E a gente já teve o contato físico. Sim. Mas eu tenho muitos amigos que a gente, como a Alane, que eu também já fiz a live com ela, também é uma querida, mas a gente só se conhece virtualmente. Mas, gente, a Cibele, ela é vou até ler aqui o que ela me mandou de bio, de currículo dela. Eu achei tão bonito como você colocou, sua bio foi super bacana, mas ela contou uma historinha assim. A Cibele já caiu na armadilha da vida acelerada e do excesso de ansiedade e teve burnout quando trabalhava como médica. Logo hoje, os médicos que sempre foram tão importantes e hoje mais do que nunca, né, Sibeli? Hoje ela é especialista em slow life e descobriu que esse estilo de vida pode fazer a diferença para quem quer mudar o ritmo da correria do dia a dia. É isso Sibeli, seja aí. muito bem-vinda. Conte para nós Obrigada, um pouco Lu. de você, como é que é essa história toda? Você era médica ou ainda é? Como é que o burnout entrou na sua vida, o slow life? Palavra é sua, meu amor. Então, ainda sou médica, mas não atuo mais como médica, não trabalho mais como médica, né? E a gente não deixa de ser médico nunca, mas não posso mais trabalhar como médica. Meu CRM está cancelado, suspenso, e agora o foco do meu trabalho é realmente o slow life.
Mas já há algum tempo atrás, eu só tenho cara de novinha, não sou tão novinha assim. Há mais de 10 anos eu tive um episódio de burnout na época em que eu trabalhava como médica. E a medicina é uma das profissões que tem alto risco de burnout. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem algumas profissões que historicamente têm um risco maior, tem uma propensão maior de ter burnout no meio dessas profissões. A medicina é uma delas, né? E eu tive burnout numa época em que eu tinha uma demanda muito alta vinda do meu trabalho. E eu trabalhava numa equipe de transplante, então eu estava ligada 24 horas por dia. O meu celular podia tocar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. E a demanda, além de física, de estar presente, era muito alta na parte mental também, na parte emocional, né? Eram pacientes muito graves, era uma preocupação constante. E isso desencadeou esse processo todo, que para mim foi um quadro depressivo bem grave e que culminou nesse episódio de burnout, né? Continuei trabalhando como médica, mas acabei saindo da equipe de transplante, decidi por sair da equipe de transplante, trabalhei como médica por algum tempo e depois de, não por conta do burnout, mas por outros motivos, fiz uma transição de carreira, fiz uma formação em coaching, um MBA em coaching e voltei todo o meu trabalho para esse foco do slow life. E hoje eu percebo que eu decidi trabalhar com o slow life, que eu acho o slow life tão importante, exatamente porque eu estive do outro lado, do lado de paciente de burnout. E eu percebo que mudar o ritmo de vida é uma das coisas que pode ajudar a gente a prevenir que isso aconteça. Muita gente tem falado de burnout hoje em dia, cada vez mais. Isso é ótimo, porque ainda tem muita gente que não sabe o que é burnout. Mas a gente tem visto as pessoas falarem sobre isso, tem histórias de pessoas famosas, conhecidas, cantores, jornalistas que aparecem na mídia e que tiveram burnout, e isso acaba chamando a atenção das pessoas, porque elas começam a perceber pessoas que elas conhecem, mesmo que virtualmente, e que tiveram essa doença, né? E muita gente não sabe que isso existe, não sabe o que é. Então é importante que hoje a gente esteja falando sobre isso para quem tem burnout perceber o que é que está tendo, procurar ajuda, e quem não tem burnout fazer o possível para prevenir para que isso não aconteça. Porque a gente sabe que existem, como eu falei, algumas profissões que têm um maior risco de ter burnout. Historicamente, essas profissões são aquelas que lidam mais de perto com o público e com uma carga emocional muito grande. Então, profissionais de saúde em geral, médicos, enfermeiros, assistente social, técnicos de enfermagem, professores, socorristas, policiais, que são pessoas que lidam diretamente com, que tem uma relação interpessoal ligada ao trabalho muito grande, e isso gera uma demanda muito grande, emocional, mental. Mas hoje em dia, a gente já sabe que as outras profissões todas também têm risco. Não é uma exclusividade de quem é profissional de saúde ou de quem é professor. Outras profissões também podem ter burnout. A gente tem visto em várias profissões diferentes. E acho que é por isso que é importante a gente falar, porque todo mundo tem risco, né? Hoje a gente tem visto cada vez mais, por conta de tudo que está acontecendo, dessa pandemia, da sobrecarga do sistema de saúde, a gente tem visto muita gente falando sobre o esgotamento dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. Tem passado aí na televisão, médicos chorando, enfermeiros chorando. Isso tudo é a sobrecarga emocional. O momento em que a gente está vivendo pode aumentar muito a chance de ter burnout. Não só nessas pessoas que estão agindo diretamente, trabalhando diretamente com a pandemia, com os pacientes, mas também nas outras pessoas, porque está todo mundo muito ansioso, né? E isso
essa carga de ansiedade que a gente tem contribui para que a gente fique mais suscetível ao que está acontecendo e desenvolver um burnout também. Uhum. E se, para gente assim, ser bem didático, né? Uhum. Eu conversei com algumas pessoas, falei sobre o tema, perguntei se as pessoas sabiam. A maioria das pessoas não sabe o que é burnout. Ou as poucas que sabem confunde com depressão. Então, assim, Uhum. conta para nós o que é o burnout. É um vírus? Não É é uma um brincadeira que eu estou vírus. fazendo com esse momento. É óbvio que não é, né? É só uma brincadeira. Não. O que é ser o burnout? O burnout é o que a gente chama de uma doença ocupacional. Ela é uma doença que está relacionada ao trabalho. E agora ele vai ser incluído no próximo CID, que é aquele livro de classificação de doenças, como uma doença mesmo. Até pouco tempo atrás ele não era chamado de doença, ele era uma síndrome, um conjunto de sintomas, mas não era classificado como uma doença. Agora ele é considerado uma doença e é uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Então, é diferente da depressão, porque a depressão não está necessariamente relacionada ao trabalho, é o trabalho que desencadeia o burnout, mas muitos pacientes podem ter depressão. Nem todo mundo tem. Por isso é que nem sempre é uma doença fácil de ser identificada. Não é sempre que você vai no médico ou vai no psicólogo, entra lá, fala com ele 3, 4 minutos e a pessoa já fala que você tem burnout. Nem sempre é assim. Cada paciente vai ter sintomas diferentes. Algumas pessoas, muitas pessoas vão ter um quadro de depressão, mas muitas pessoas podem ter um quadro de ansiedade. Outras pessoas podem ter muitos sintomas físicos. Então, tem gente que pode desenvolver dor de estômago, tem gente que pode desenvolver dor muscular, tem gente que pode desenvolver dor de cabeça, ou desencadear doenças que a gente chama de psicossomáticas, que o estresse leva a ter uma doença física, e o burnout se manifesta dessa maneira. Então, não tem um exame que a gente faça, como é lá o diagnóstico do coronavírus, que apareceu o DNA, o RNA do vírus é positivo, não apareceu é negativo. Você tem que observar, entender o que está acontecendo e procurar o que está trazendo de gatilho para essa pessoa desenvolver esse quadro, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de sintoma físico. O que desencadeou isso? Isso está relacionado ao trabalho? Então, existe uma chance grande de ser burnout. E é uma doença, como é uma doença do trabalho, não é uma doença só de uma pessoa. Geralmente, se tem uma pessoa na empresa que está diagnosticada com burnout, existem outras pessoas ou com burnout que não foram identificadas ou que estejam ali à beira do burnout, com estresse, com ansiedade, porque normalmente a cultura organizacional da empresa é que traz esse gatilho para acontecer essa doença. Então, o excesso de demanda, a dificuldade da pessoa lidar com essa demanda, mas Uhum. também é um problema da empresa. O excesso de demanda, uma dificuldade em definir as prioridades, em encontrar valores que os funcionários se adequem a esses valores, que tenham essa correspondência, exigir demais, aumentar a demanda muito grande, seja física, seja mental. A demanda mental é muito importante para desenvolver esses quadros de burnout. Então, é um problema da empresa, é um problema cultural também da Ou empresa. seja, a organização em que esse profissional está inserido não pode simplesmente se isentar dessa. Exatamente. Eu já posso chamá-la de doença? Sim, Dessa doença, ou seja, tem ali uma meia-culpa tem da uma influência. uma influência. E se, como é que você chegou nesse diagnóstico? O que que não sei se você pode falar ou não, se você pode, mas até para as pessoas começarem a mensurar um pouco mais, né? Como é que você começou? O que que aconteceu com você que te levou a esse diagnóstico?
Eu tive um quadro de depressão que foi piorando muito rapidamente. E eu até já estava começando um tratamento, já tinha começado um tratamento, mas ele estava no início. Não foi um tempo suficiente para evitar o burnout, porque a demanda continuava sendo muito grande. A carga mental, o estresse, a preocupação estava sendo muito grande, o cansaço físico era muito grande, então o tratamento não conseguiu evitar que eu chegasse ao burnout, né? Mas uma das coisas que acontece que é muito comum no burnout, quando a pessoa chega nesse esgotamento, um dos sinônimos em português para o burnout é esgotamento, é síndrome do esgotamento profissional. E o que eu senti, teve um dia específico que eu senti exatamente isso. Eu estava esgotada, parecia que não tinha mais energia, que tinha caído ali o interruptor, desligado o fusível e não tinha um pingo de energia. Eu não consegui levantar da cama. Muita gente sente isso. A Aline perguntou ali se tem um termo em português que traduz o burnout. Então, quando a gente fala, a expressão que é usada hoje é esse esgotamento profissional. Não tem uma expressão em português exata, uma palavra única, mas o esgotamento profissional é a expressão que mais consegue se assimilar, né, a isso, né? Porque o burnout em inglês significa queimar até o final. Quando tem uma vela ali acesa e ela esgotou exatamente, né? Ela queimou e apagou porque queimou completamente. O burnout significa isso. A sensação que eu tive no meu caso foi exatamente essa, de esgotamento. Eu não consegui levantar da cama. E fiquei na cama por muito tempo e fiquei dentro de casa sem conseguir sair de casa por vários dias. Tem pessoas que têm falha de memória, tem pessoas que tem a Isabela Camargo, jornalista, que é uma das figuras hoje em dia mais conhecidas que teve burnout. Ela teve um apagão no meio do jornal, apresentando o jornal, e ela não lembrou do nome de Curitiba, por acaso, porque ela é paranaense, e ela tinha que dar uma notícia sobre Curitiba, e ela falou do estado do Paraná, nome de Curitiba. E ela teve como se fosse um apagão. Deu um branco geral e ela não conseguia nem falar mais. Tem algumas pessoas que têm esse tipo de comprometimento. Tem gente que tem muita dor. Na época que eu tinha o burnout, que eu tinha essa depressão e esse burnout, eu tinha dores musculares muito fortes. Eu tinha Olha, tem bastante gente dessa época. A Aline é dessa época, trabalhava comigo. A Cláudia, que acabou de entrar, era minha chefe de plantão do pronto-socorro. Olha, já bastante gente por aí da época do burnout, do meu burnout. E eu tinha dores musculares, que eu tinha torcicolos que eu me movia em bloco, assim. Eu não conseguia virar o pescoço, de tanta dor que eu sentia. E cada um vai ter um quadro diferente, mas tem sintomas que a gente percebe que são comuns a muitas pessoas. Muita irritabilidade, uma irritabilidade que às vezes parece que não faz muito sentido, sabe? A pessoa se irrita mais do que o que a situação pede, digamos assim, e isso acaba sendo frequente. Ou então um desânimo muito grande. Uma das características do burnout é uma coisa que em inglês é chamado de cinismo, que a pessoa simplesmente perde o interesse completo pelo trabalho. Então é aquela coisa assim, eu vou porque eu tenho que ir, mas parece que nada faz diferença. Que se eu trabalhar, se eu não trabalhar, o jeito que eu trabalhar não faz diferença. E isso é muito comum nos pacientes que têm burnout. Mudança brusca de comportamento, de emoção. Uma hora a pessoa está bem, de repente a pessoa explode, de repente a pessoa chora. Insônia é muito comum. Essas dificuldades, ou sono demais, ou dificuldade de dormir. Mas por isso que às vezes é difícil de diagnosticar.
São sintomas que são inespecíficos e que podem acontecer por muitos motivos. Muita gente tem insônia. Nem todo mundo que tem insônia tem burnout. A gente Sim. tem que identificar o porquê da insônia dessa pessoa, o porquê da irritabilidade dessa pessoa. Existem quadros que são de depressão e que não são burnout, e que são uma depressão da pessoa, mas não estão relacionados ao trabalho. Claro que a pessoa que tem depressão em casa, ela vai continuar deprimida no trabalho, mas o trabalho não é o gatilho que gerou aquilo. Então não é burnout, é diferente. Pessoas que têm muita dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que está muito relacionado ao estresse, à ansiedade. Mas tem gente que tem dor de cabeça por outro motivo. Então, por É conta muito disso, é tênue, né? difícil a gente conseguir dizer é burnout ou não é burnout. A pessoa tem que procurar realmente, quando tem esses sintomas, tem que procurar ajuda. Tem que procurar o psicólogo, ou a psicóloga, ou o médico, a médica, para poder ajudar a identificar. Porque precisa de tratamento, né? Às E, vezes com medicação, às vezes com terapia. A mudança no hábito de vida, no ritmo da vida ajuda muito, mas é um tratamento que é multidisciplinar. Muita gente tem que ajudar. aproveitando esse gancho que você trouxe, eu ia te fazer essa pergunta, que seria qual é o tratamento, né? Qual é o Uhum. tratamento pro burnout? E aí, ouvindo você falar, o termo burnout é relativamente novo, né? A gente começou a ouvir isso há Uhum. 5, 6 anos para cá, talvez. Os profissionais de saúde, que principalmente cuidam dessa área mental, eles estão preparados para reconhecer, para conseguir diagnosticar? Imagino, para quem é da área, tem ferramentas para conseguir identificar. Mas eu estou falando isso porque eu conheço pessoas que foram identificadas com burnout, mas depois, olha, de Uhum. muita terapia, de trocar várias vezes de médico, assim, praticamente uma via sacra, e a pessoa não Uhum. conseguia nenhum resultado positivo, continuava aumentando, reduzindo doses de remédio e psicoterapia, mas nada resolvia. Então, foi um sofrimento, até o momento que essa pessoa conseguiu esse diagnóstico, e aí a coisa Uhum. começou a melhorar. E realmente a pessoa se curou, e deu a volta por Uhum. cima. Mas foi muito difícil. Então, por isso que eu faço essa pergunta, se hoje os nossos profissionais de saúde, muito diferente do que alguns anos atrás, já conseguem diagnosticar isso de uma forma mais assertiva. Então, é uma condição, é uma doença relativamente nova no sentido de que não tinha esse nome, de que a gente não sabia. Quando eu estudei na faculdade, não existia essa palavra, não existia essa doença burnout, né? Então, eu acredito que como cada vez mais está se falando sobre isso, cada vez mais isso tem aparecido em um maior número de pessoas, os profissionais também estão mais atentos para identificar. É claro que cada profissional é diferente e não necessariamente o profissional que não fechou o diagnóstico de primeira em um paciente não vai acertar no próximo, porque depende de cada paciente. Como os quadros são muito diferentes, cada situação, cada pessoa, cada diagnóstico vai demorar um tempo diferente para acontecer, vai ter sintomas diferentes para analisar. Então, é realmente um quadro que muitas vezes vai demorar um pouquinho para ter o diagnóstico, porque tem que ter toda essa atenção aos detalhes. Independente disso, não existe um tratamento para burnout. Existe o tratamento para o que a pessoa apresenta no quadro dela de burnout. A Lu colocou ali, por exemplo, fui diagnosticada há 15 anos, antes disso tratei depressão por muito tempo. A gente sabe que as pessoas que têm depressão têm maior chance de desenvolver burnout, porque o burnout está muito associado com a depressão. Eu também tive depressão
E o meu burnout se apresentou num momento em que eu estava com uma crise de depressão muito grave. O tratamento para o meu burnout também foi o tratamento para a depressão. Quem tem o burnout com ansiedade precisa tratar a ansiedade. A gente não tem um tratamento para burnout que seja diferente. A Márcia lembrou ali da fibromialgia, por exemplo. Quem tem, que é muito comum acontecer. O paciente tem burnout e o burnout nessa pessoa se desenvolve com fibromialgia. Então você não trata o burnout, você trata a fibromialgia, mas você identifica, conforme o caso que tem cada pessoa, você percebe que isso está relacionado à cultura organizacional, ao problema desencadeado pelo trabalho. Não adianta só você tratar a doença. Se você trata uma pessoa com depressão, mas ela tem burnout, é o trabalho que está tratando, que está causando isso, e ela volta para o trabalho, ou ela não é afastada e continua trabalhando do mesmo jeito, sem mudar nada na empresa, a depressão dela não vai melhorar. A fibromialgia não vai melhorar, a ansiedade não vai melhorar. Precisa ter uma melhora na qualidade do trabalho daquela pessoa, na maneira como ela lida com o trabalho, além do tratamento de cada caso. Então, para algumas pessoas precisa de remédio, para outras pessoas precisa só de terapia. Geralmente é um tratamento associado, em que você tem que fazer terapia, tem que tomar a medicação, fazer o acompanhamento psiquiátrico, com psicólogo. Muita gente tem benefício muito grande com outras terapias holísticas, e isso vai depender de cada pessoa. A acupuntura pode ajudar muito, florais podem ajudar, e você também tem que cuidar da alimentação, fazer exercício. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro depressivo, a gente sabe que não adianta só tomar remédio e fazer terapia. Ela precisa cuidar da alimentação, ela precisa tomar sol, ela precisa fazer exercício. Tudo isso vai ajudar. E além disso, no burnout, você tem que cuidar do trabalho, do ambiente de trabalho da pessoa. Para poder realmente ter uma melhora, né? E além disso, também tem as emoções, né, Si? Eu tô ouvindo você falar. Claro. E tá me vindo duas palavras que é culpa e vergonha, né? Para você assumir, primeiro assumir que você tem uma doença. Sim. E que é uma doença, uma depressão ou burnout, ou o que seja, ainda mais com relação ao trabalho. Sim. Porque ainda a depressão, de um modo geral, é muito discriminada, né? Sim. É aquela coisa, as pessoas ainda acham que é frescura, ainda acham que é preguiça, ainda acham que a pessoa é malandra, que está querendo ali enrolar. E como a gente vive, né? A gente está falando de cultura organizacional, e isso está muito dentro da nossa cultura organizacional brasileira. Eu imagino o quanto, além de tudo, ainda tem esse sofrimento ainda, né? De você ter que esconder praticamente essa doença para você não ser exposto, para você não ser taxado de alguma forma, para você não sofrer bullying, não sofrer nenhuma forma de preconceito no ambiente organizacional. Então, assim, isso só aumenta a dor, né? Eu imagino com certeza. Dor, né? E a vergonha, primeiro vem a vergonha, depois a culpa, né? Você falou que você ficou dias dentro de casa, e eu também eu falei, conheço pessoas que a pessoa chegava na frente, ela estacionava o carro dentro, né, lá do trabalho, ela não conseguia sair do carro. Ela ficava o dia inteiro dormindo dentro do carro durante o horário de trabalho, mas ela não conseguia nem entrar e nem ir embora. Porque não era nem por toda a questão química, fisiológica que tudo isso provoca, mas era a vergonha que ela tinha de encarar o chefe, de encarar os colegas de trabalho, de encarar clientes. Nossa, é pesado, bem pesado. E por isso que eu acho que é tão importante que muita gente tem falado sobre isso cada vez mais. Porque existe muito, todas as doenças mentais têm um estigma muito grande. O burnout, por ser desencadeado pelo trabalho,
é como se, na verdade, é isso. A empresa, a organização, ela também tem responsabilidade pelo que a pessoa está sentindo. Então, é aquela coisa, aí a pessoa se sente assim, ela tem os sintomas, ela percebe que está doente, mas ela olha do lado e a pessoa que está trabalhando do lado dela não está sentindo nada, ou pelo menos Uhum. parece que não está demonstrando nada. Sim, E aí vem sim. aquela ideia de eu sou fraco, Uhum. porque como é que isso está me afetando e não está afetando outras pessoas no meu meio Sim. de trabalho? Então o problema sou eu. Então é Uhum. muito comum ter essa sensação de culpa, ter essa sensação de vergonha, que atrasa muitas vezes o diagnóstico, porque a pessoa não quer admitir. A própria pessoa muitas vezes tem essa sensação de sou eu que estou com preguiça, eu é que não sirvo para esse trabalho. Como hoje a gente tem muita essa facilidade de até mudar de carreira, mudar de trabalho, procurar outro emprego, às vezes a pessoa muda de emprego sem resolver o problema. Mas se ela estiver indo para uma outra empresa que tem uma cultura que também vai propiciar ela ter burnout, ela vai ter burnout em outra empresa. Não é simplesmente mudar de lugar de trabalho que vai resolver o problema. É começar a olhar e perceber o que está acontecendo, né? E muitas vezes outras pessoas não estão doentes, mas se você for ver lá no RH, tem um monte de falta, um monte de Uhum. atestado, um monte de gente que tem problemas que não estão bem resolvidos, não tem bem esse diagnóstico de burnout, mas de repente ou tem uma cultura de que tem muita briga na empresa, gente discutindo nas reuniões, ou ninguém tá nem aí, aquela empresa que, tipo, ninguém faz nada direito mesmo, porque é assim mesmo que acontece aqui. Isso indica um ambiente que está propício a ter burnout e que não necessariamente todo mundo vai desenvolver da mesma maneira. Então, isso traz sim muita culpa, muita vergonha, e a gente falar sobre isso, quanto mais pessoas contarem como é, explicarem os sintomas e mostrarem que tem solução, mais vai diminuir esse estigma, né? Mais É, vai diminuir essa sempre culpa. falo do poder da vulnerabilidade, né? Quando a gente assume a nossa vulnerabilidade e dá um basta, Também, chega, eu exatamente. não dou conta, eu não sou boa o suficiente. Eu não Exatamente. consigo, eu não tenho todas as respostas. E hoje, e acho que e essa carga ainda é mais pesada nas mulheres, né? Hoje a gente trabalha fora, somos mãe, cuidamos da casa, aquela coisa toda. Então a gente tem que ser Se aquela soma, são coisas que fortaleza, somam mais. segura. Porque você não pode se Uhum. demonstrar fraca na frente do seu filho, da sua filha, do seu chefe, do seu esposo, sua mulher, enfim. Você tem que se manter forte até o momento em que burnout, né? Aí acho que Exatamente, esgota. A queima Ângela até todo. comentou ali que às vezes a pessoa vive um ambiente em casa que provoca. Uhum. Na verdade, o burnout é sempre desencadeado no trabalho. É claro que quem tem burnout não vai ter uma vida às mil maravilhas em casa, né? Mas o burnout especificamente, ele é desencadeado pelo trabalho. Isso tem bastante confusão sobre isso, porque a gente vê muita gente que tem depressão que está deprimido em casa mesmo, né? E Uhum. não especificamente desencadeado pelo trabalho. Não é menor ou maior, é uma coisa que eu tenho um pouco de medo que eu vejo, porque assim, o burnout agora está ficando na moda, né? É um assunto um pouco da moda. E aí as Uhum. pessoas pensam, burnout é mais importante que a depressão, ou é mais grave que a depressão. Não, são doenças que a depressão pode estar relacionada ao burnout, mas são doenças iguais, diferentes, porém com o mesmo nível de importância. Então, no fim das contas, não importa se a depressão da pessoa é dela e ela tem em casa, ou se ela está deprimida por conta do burnout. O tratamento em si é o mesmo.
A diferença é, por que é importante diagnosticar que é burnout? Porque aí você consegue agir na cultura organizacional, na maneira de lidar no trabalho. Se a sua depressão é intrínseca e não tem relação com o trabalho, mudar a cultura organizacional não vai ajudar a diminuir a depressão. Agora, se o seu problema foi, o gatilho foi o trabalho, você precisa olhar para a cultura organizacional e a empresa tem que ajudar e o funcionário tem que mostrar que esse é o problema, senão não vai melhorar nem para aquele funcionário nem para os outros. Vai ter mais gente, vai aumentar o número de pessoas com burnout, com depressão pelo trabalho, com ansiedade no trabalho e vai ficar gerando uma bola de neve. É por isso que é tão importante a gente identificar esses quadros que são de burnout, para conseguir mudar a cultura. Tem várias coisas que causam isso e que podem ser modificadas. E é bem importante isso que você traz, trazendo esse gancho para a empresa. Eu, como trabalho na área de recursos humanos, sei bem isso que você está falando. E aí, pensando, né, em algumas coisas que também, né, já são modinhas que muitas empresas estão fazendo por aí, que é mindfulness, que é aula de respiração, yoga, massagem. Acho que tudo isso é válido e Sim, funciona, sim, como uma válvula de escape e também como uma forma de amenizar um pouco a pressão do ambiente. Mas se não fizer sim, isso que você está dizendo agora, que é a empresa também fazer a sua parte, identificar, opa, peraí, um burnout, outra ansiedade, olhar com mais carinho para o relatório do plano de saúde que chega e começar a sim. identificar essas doenças, e começar a traçar uma estratégia de. Teve até uma pessoa que falou aqui para cima, empresas doentes, pessoas doentes. Empresas doentes, funcionários doentes, a Márcia comentou. Funcionários doentes, porque a empresa também está doente. A empresa Sim, também está exatamente. sofrendo de burnout o empregado, o funcionário, nada mais é do que uma parte dessa constelação toda que se chama empresa. Né? Então, ele é É só isso. um pedaço que é um micro-universo desse grande universo em que ele está inserido. Então é muito legal você trazer isso e a gente ir um pouco mais fundo nessa questão, que não é só uma questão pontual do empregado, né? A empresa também tem que se atentar, os gestores de recursos humanos, os gestores de um modo geral, Sim, toda a alta direção, entender que é sim uma doença e que é uma doença que é provocada no ambiente organizacional e que esse ambiente tem que ser olhado, né? exatamente. Essa é a maior importância. Toda empresa precisa vender, o Sim, propósito de uma empresa é o lucro, mas veja só esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Não há dinheiro no mundo que até agora conseguiu encontrar uma vacina para esse vírus que está matando, assolando e tirando emprego e mexendo com a vida de todo mundo de uma forma assim muito sistêmica, né? Então, sim. eu acho que isso, e é isso até engatando na próxima pergunta que eu quero te fazer, qual é a relação do burnout com esse momento que a gente está vivendo hoje, as pessoas trabalhando em home office, eu, por exemplo, que estou trabalhando em home office, mas eu tenho ao mesmo tempo a minha filha tendo aula, eu tenho todos os afazeres da casa, então, de repente, mais do que eu já faço, eu tive que fazer mais ainda. E sério, eu me sinto hoje mais cansada, mais esgotada do que eu trabalhando no escritório. E eu falei, mas eu tô em casa, eu tô na minha casa, mas o nível de chamada é ali o computador, e é o WhatsApp, e é a criança chorando, e é a campainha tocando, e é a louça lá esperando para ser lavada. Sério, você começou a falar dos sintomas, eu falei, gente, eu acho que eu estou com burnout. O que acontece? A gente está num momento, como eu falei, em que a ansiedade está muito grande, o estresse está muito grande em todo mundo. Não tem ninguém que esteja tranquilo hoje, né? Por mais que seja uma pessoa que
não esteja sendo afetada de alguma maneira diretamente, mas eu garanto que não tem ninguém tranquilo. Tipo, ah, não, tá tudo bem na minha vida, não tem problema nenhum acontecendo. Então, todo mundo tá com uma carga de estresse e ansiedade muito alta nesse momento. E isso pode agravar qualquer sintoma de estresse, de ansiedade que está totalmente relacionado com burnout. As empresas estão tendo que aprender como fazer essa demanda no home office, para quem pode trabalhar em home office. E aí, será que as metas que você tinha que cumprir lá na sua empresa, enquanto você estava saindo de casa, indo para o trabalho, precisam ser as mesmas metas da empresa enquanto você está fazendo home office? É diferente de uma pessoa. Eu já trabalhei em home office quando eu trabalhava no mundo corporativo e as minhas metas eram exatamente iguais às das pessoas que iam trabalhar na empresa. Eu trabalhava em home office porque eu trabalhava em Curitiba e a minha empresa era de São Paulo. Mas as minhas metas eram iguais às de quem ia para a empresa em São Paulo. Mas a situação que a gente estava vivendo era totalmente diferente. Agora, quem está nessa situação, como você falou, por exemplo, tem o filho em casa, mudou a conformação do trabalho, o trabalho tem que, de alguma maneira, mudar a demanda. Quem é responsável por definir as demandas precisa olhar para os funcionários que estão fazendo home office e entender o quanto essa pessoa realmente vai conseguir entregar nesse momento. Será que essas metas são reais para esse momento que eu estou vivendo? Por exemplo, eu comentei dos profissionais de saúde que estão lá na frente atendendo pacientes com Covid e que são as pessoas que, se já não estão em burnout, estão provavelmente todos eles muito próximos de atingir isso. Muitos deles. Os médicos intensivistas, os que estão na emergência atendendo nos prontos-socorros, nas unidades de saúde que estão atendendo diretamente os pacientes. É difícil diminuir a carga de trabalho dessas pessoas. Normalmente o plantão é de 12 horas, não tem o que você fazer para diminuir isso, e não tem como você falar, olha, não vai ter emergência no seu plantão hoje. Emergência é uma coisa que você não sabe quando vai acontecer ou não. Então, essas pessoas sabem que vão ter uma carga muito grande. Aí a empresa, seja o hospital, a clínica, a unidade de saúde, a empresa vai ter que pensar como é que ela pode fazer para que essa carga não atinja tanto esse profissional, né? No caso dos profissionais de saúde que estão lá na frente de batalha hoje, é muito difícil fazer isso. Porque não tem médico suficiente para atender, não dá para diminuir simplesmente o plantão e falar, em vez de 12 horas, você, se fosse num mundo ideal, em que eu decidisse, eu faria isso. Vocês vão trabalhar plantões de 6 horas só. A sobrecarga vai ser menor. Mas talvez isso não seja possível porque pode não ter médico suficiente para dividir os plantões em 6 horas. Então não tem uma resposta. Da mesma maneira, uma empresa em que o funcionário está fazendo home office, a empresa tem que pensar, tem que ter essa discussão. E muitas vezes o funcionário tem medo de falar. Às vezes é uma mãe que está lá tendo que cuidar dos filhos, às vezes é uma mãe que é mãe solo, que não tem um companheiro ou uma companheira para ajudar a cuidar das crianças, e ela tá lá sozinha, como eu sei que é o teu caso, sozinha cuidando da filha, do trabalho, de tudo, e da louça na pia. E às vezes essa pessoa não tem a coragem de chegar para o gestor e falar: nesse momento a minha demanda precisa ser um pouco menor, porque eu não vou dar conta com qualidade do meu trabalho. Então, é uma coisa que não tem uma solução certa, mas as empresas têm que começar a pensar nisso, nessa abertura de ouvir o feedback. E não é uma coisa simples, eu sei que não é uma solução assim que se encontra, né? Não é uma pílula mágica que resolve e de repente todo mundo vai ouvir o funcionário, vai discutir e vai ser lindo.
tem que ter a responsabilidade dos dois lados. Tem que ter também a responsabilidade do funcionário dentro do possível, quando tá. Claro, agora que a gente está em home office, com essa situação de ter o filho em casa do lado, é muito difícil diminuir as interrupções do trabalho. Mas quando é possível, será que é possível, no momento em que você consegue diminuir as interrupções, você não olhar as notificações do celular e focar no trabalho que você está fazendo? Né? Porque também entra muito assim, a culpa do burnout é da empresa. Não é que a culpa do burnout é da empresa. O funcionário, a pessoa que está sujeita ali ao burnout, também tem a responsabilidade de procurar o que é possível eu fazer. Né? Não é tirar a responsabilidade do funcionário e só jogar na mão da empresa. É também trazer os dois em conjunto para resolver a situação. Olha, enquanto eu estou fazendo esse trabalho, eu consigo focar 100% da minha atenção no trabalho que eu estou fazendo. Mas eu não vou ser capaz de fazer as mesmas 8 horas de trabalho que eu fazia aí no escritório. Porque eu tenho todas essas outras demandas do home office para dar conta, né? Por conta de toda essa situação. Normalmente, quem trabalha em home office tem essa possibilidade de organizar, mas não é uma coisa que acontece sempre. Então tem que ter muita conversa, não tem uma resposta certa. É uma coisa que tem que ser trabalhada junto, eu acho. E o trabalho está mudando muito, você fala muito sobre o trabalho do futuro, né? Como é que vão ser as relações de trabalho no futuro? Eu acho que tudo isso vai começar a ser pensado daqui para frente. Sim. O quanto a gente precisa, o quanto é urgente, o que é urgente mesmo, qual é a prioridade desse trabalho ou desse trabalho. Tudo isso tem que ser pensado, porque num momento que a gente não sabe se vai ser semana que vem, mês que vem, daqui 2 meses, as pessoas vão voltar a trabalhar na empresa, as crianças vão voltar para a escola, e mesmo assim tem pessoas que vão continuar tendo burnout. Não é o home office o problema, né? Ele pode estar mostrando mais algumas situações. Mas tem que ter solidariedade, como a Márcia falou, e tem que pensar no que é melhor para todo mundo, né? Não só para a empresa, não só para o funcionário. Tem que estar todo mundo... Como você mesma falou, o funcionário é uma parte da empresa. É um pedacinho ali da empresa. Se os funcionários não estiverem bem, a empresa não vai estar bem também. Não vai. Não vai também. Complexo, hein? Complexo. E você estava falando, estava pensando na louça. Você não sabe o quanto é estressante ver uma louça na pia. Às vezes você olha assim para um e-mail para responder e aquela louça na pia. O que me estressa mais? E aí você fica tipo. Mas aí entra a parte da pessoa de descobrir como ela pode lidar com isso. Será que dá para fechar a porta da cozinha ou virar o computador para o outro lado para não olhar a louça? E, ok, eu não vou me preocupar com a louça nesse momento, eu vou me preocupar com o meu trabalho e em tal horário ou quando eu terminar esse projeto que eu estou fazendo aqui, quando eu finalizar esses e-mails, quando eu finalizar essas tarefas, aí eu vou procurar a louça e tentar realmente esquecer da louça. O que dá para a gente fazer para exercitar esse músculo de atenção, de foco, para a gente perceber como dá para lidar melhor com isso, né? E tentar aqui, observar os significados disso, o que significa louça. Porque então, mas às vezes e a gente sabe que enquanto a gente estiver vivo, vai ter louça na pia para lavar. Não é uma coisa que vai desaparecer. Você lava, mas daqui a pouco ela se reproduz de novo. Então, assim, é muito isso. Olha, a Márcia trouxe uma pista ali. Talvez a louça seja o cafezinho do trabalho. Seja aquele momento de escapar. E ela serve como uma procrastinação também. Então, aí você pensa, eu vou ali só lavar uma louça,
Porque você está, de alguma maneira, fugindo. Olha lá, o Leandro falou isso, procrastinação para não fazer alguma coisa do trabalho. Então, não tem uma resposta certa. A gente tem que estar sempre observando cada situação e vendo qual é a melhor maneira de lidar com aquilo que está acontecendo no momento. Porque não tem uma resposta. Para E cada tá um vai tudo bem ter a melhor também, né? resposta. E tá tudo bem Exatamente. também. É. O E legal um é. dia você vai estar preocupada com a louça, mas no outro dia a louça vai estar suja lá e não vai estar te preocupando. Porque depende do qual é o trabalho. Às vezes é um trabalho que está tão interessante ali que você nem presta atenção na louça, né? Então vai depender de cada situação, de cada momento. É verdade. E se, como é que entra o slow life nessa história toda? Então, ó, o Leandro colocou ali, cada um tem a louça que lhe cabe, pois Leandro, olha, é. se eu pudesse tirar uma foto da minha, eu acho que eu tô criando um monstro na minha pia, o monstro da louça. Porque não tem, eu lavo, quando eu volto, ela tá lá de volta. Eu falei, meu Deus, que É, é isso aí. Então, slow life é uma maneira de viver respeitando o seu ritmo ideal. E por que que eu acho que isso ajuda as pessoas a prevenir o burnout? Porque uma das coisas que causa muito burnout, uma das coisas que estressa mais e aumenta os níveis de ansiedade é essa aceleração do dia a dia, em que a gente tem que fazer muita coisa muito rápido, tudo ao mesmo tempo, e tem que dar conta de coisas demais. Essa sensação de aceleração que a gente tem, que gera muita ansiedade, se a gente encontrar o nosso ritmo, a gente vai ver que não precisa disso tudo. Normalmente, hoje em dia, a gente não encontra muitas pessoas, mas até pouco tempo atrás, se você encontrasse alguém na rua, a primeira coisa que a pessoa falava era: ai, tô na correria. E você, muita correria? Tá todo bom. mundo E sempre tem que estar na correndo. correria. É motivo de orgulho estar na correria. Pois é, só que quando você começa a perceber qual é o seu ritmo, às vezes você percebe que essa correria não faz muito sentido. Que a outra pessoa pode até achar que está na correria, mas não necessariamente você precisa estar na correria. E aí, quando você começa a respeitar o seu ritmo, a observar melhor qual é o seu ritmo de verdade, você começa a priorizar mais as coisas, você consegue encontrar espaço para fazer o trabalho, encontrar espaço para ver o WhatsApp, encontrar o espaço para lavar a louça, sem precisar de correria. E você consegue decidir como vai fazer as coisas ou o que você vai fazer, qual é a velocidade de fazer. Não necessariamente precisa ser fazer as coisas devagar. O slow life tem muito a ver com o que a Márcia colocou ali. A Márcia já me ouviu falar bastante de slow life. Entender quais são os seus próprios limites e escolher o que você quer fazer a cada momento. Fazer escolhas mais conscientes. Então, quando você começa a lidar com o trabalho, você larga a mão aquela mania de Mulher Maravilha ou de Super-Homem de aceitar todas as tarefas sem questionar. Chega um gestor e fala: olha, eu quero isso aqui para amanhã. Daqui a pouco vem outra pessoa e fala: isso aqui é super importante, eu preciso para amanhã cedo. E daqui a pouco vem outra pessoa e fala: você é a pessoa que faz isso melhor. Tô aqui. Se puder para amanhã, vai Educada. ser ótimo. E aí a pessoa fala: manda, eu posso, eu aguento. E aí vira dia, vira noite, trabalha de madrugada, chega em casa, não sai do trabalho, leva o trabalho para casa, ou está trabalhando em home office, não dorme porque tem que dar conta do trabalho. Quando você começa a perceber o seu ritmo, perceber os seus limites, você consegue falar: olha, eu já tenho tal coisa para fazer para amanhã. Então, isso que você está me pedindo, eu não consigo entregar amanhã. Eu posso entregar depois de amanhã. Eu posso entregar daqui 2 dias. Mas ou eu faço tal coisa ou eu faço tal coisa. Você começa a entender quais são as suas prioridades de verdade. E
entra nisso que o Leandro perguntou aqui de gerenciar o tempo, para dar conta de tudo. A primeira coisa que a gente tem que saber para gerenciar o tempo e dar conta de tudo é que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa escolher o que é que a gente vai dar conta. O que vai dar conta primeiro e o que vai dar conta depois. Muitas vezes a gente assume mais coisas do que a gente pode. Não só no trabalho, mas na vida em geral. E Slow Life entra muito nisso, de você perceber o que é que você quer dar conta agora e o que é que você vai dar conta depois, que você não vai apressar as coisas. É entender quais são as prioridades reais e quais são as urgências reais. A gente tem muito no trabalho, tem muito isso. É uma das coisas que ajuda a provocar o burnout no ambiente corporativo, é essa falsa noção de que tudo é urgente. Se você for ver bem, nem tudo é urgente. Mas sempre vem com pedido de urgência ou de muita importância. Quando você começa a olhar as coisas pelo que elas realmente são, e entender qual é a real urgência, qual é a real importância, você consegue priorizar. A priorização é a primeira coisa para conseguir gerenciar o tempo de uma maneira mais fácil. Nem sempre é fácil, porque a gente tem mania de deixar os outros priorizarem para nós. E aí você deixa de fazer aquilo que é realmente importante, seja na sua vida pessoal, seja no trabalho. Você deixa de fazer aquilo que é realmente importante porque você tem coisas demais que você tem que ocupar o seu tempo. E realmente fazer uma coisa de cada vez. Eu acho que é isso que faz muita diferença. Acho que vai acabar o nosso tempo, né? Não tô vendo o relógio aqui. Talvez caia, mas você avisou que se cair a gente volta, né? Para terminar aqui então, vou falando aqui, se cair, é só entrar de novo que a gente fala outra vez. Voltem. Isso, eu acho que o mais importante para conseguir gerenciar o tempo é isso. É escolher o que você vai fazer nesse momento, entender quais são as suas demandas e escolher a cada momento qual é a sua prioridade. Aí tem muita coisa para falar sobre isso. A gente teria que falar mais 1 hora inteira sobre gerenciamento de tempo e talvez não seja suficiente. Tem muitas maneiras de colocar isso na agenda, né? Eu acho que o começo tem muito a ver com o que você falou, e se a gente pudesse resumir toda essa fala, é o autoconhecimento, né? Pra Com certeza. ter essa noção de limites, né? Aonde estão os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, o que é urgente, o que é até onde eu quero ir de verdade. Também, né? Porque existe muito isso de ultrapassar os nossos limites, de certa maneira. Né? A gente fala muito sobre sair da zona de conforto, né? Que nem sempre a zona de conforto é o melhor lugar para a gente estar. Mas aí a gente precisa entender até onde eu quero ir. Não necessariamente a gente precisa sair da zona de conforto e ficar no desconforto. Porque às vezes machuca muito. Às vezes isso vai te trazer crescimento, mas é sempre uma escolha. Tem que ser uma escolha sua. Não uma escolha para agradar a outras pessoas. Né? Porque aí você consegue definir. Com certeza, autoconhecimento vai ajudar a definir tudo isso, né? E, de novo, me vem à mente essas duas palavras, a vergonha e a culpa. Porque até para você definir prioridades, até para você chegar para essas pessoas, no caso do seu trabalho, e dizer, olha, isso aqui eu posso entregar, isso aqui eu não posso, ou eu preciso de mais tempo, ou eu preciso, enfim, você fica com aquela coisa assim, será? Será que eu posso? Será que eu estou autorizada? Será que eu posso falar isso? Os outros o que o meu chefe vai pensar de mim, o que os meus pares vão pensar de mim, daqui a 30 segundos vai cair.
E aí Mas você a tem essa gente pergunta volta, voltem pra de cá. volta. E eu acho até vou encerrar aqui já e vou voltar de novo, tá? Para não ficar, para Beleza. no meio. Voltem, gente, voltem.